E na semana da independência do nosso país, vamos dar uma voltinha ao passado. Numa viagem de mais de 500 anos ao Brasil, colônia e seu cotidiano. Nós vamos ficar por dentro da vida do brasileiro do ponto de vista inédito desta historiadora, que já conversei fora, nos bastidores, e tenho a melhor impressão, você sabe, da minha paixão por história, né? E ela vai dar uma aula pra gente hoje. Estou recebendo Mari Del Priore. E como se não bastasse, olha como é bonita. Tá bem, meu amor? Saúde, tudo bem? Saúde, obrigado por ter vindo, querida. Imagina, um prazer enorme. Meu, não me tira esse prazer, não. Querida, para começar essa história, desde cedo na escola, eu pelo menos aprendi a história do Brasil, que nos é contada nos grandes acontecimentos, nos grandes fracassos, enfim. E você decidiu fazer isso de um jeito diferente e curioso. Como é que foi isso? Bom, primeiro eu preciso dizer que você ser historiador nesse país é você ser uma espécie de profissional da animação, né? Tem que gostar, tem que estar apaixonado, Claro, tem que gostar de arquivo, tem que gostar do próprio país, tem que gostar das coisas miúdas, tem que gostar das coisas que normalmente não fariam história. A cozinha da qual você trata tão bem, a indumentária, a maneira como as pessoas se relacionavam, se amavam, tem que gostar das subjetividades e olhar com prazer para trás. Eu, quando resolvi escrever para o grande público, porque quando a gente está na universidade, tem uma série de compromissos, regras a cumprir, textos mais cabeludos, mais densos, eu resolvi fazer livros que as pessoas gostassem de ler, viu, Rony? Eu queria que elas lessem com um sorriso nos lábios. Eu gostaria que meus netos lessem meus livros com um sorriso nos lábios. E aí me lancei nessa aventura, escrevendo biografias, escrevendo livros onde a simplicidade se impusesse como linguagem, onde houvesse muita imagem, que as pessoas então se sentissem transportadas para o passado, cheirando aqueles cheiros do passado, ruins, né? Na maioria das vezes, né? Mas enfim, ouvindo os barulhos do passado, sabendo como é que as pessoas se relacionavam, conhecendo inclusive o teor das palavras, como elas vão mudando ao longo do tempo. Vou dar só um exemplo aqui saboroso. Hoje a gente diz que ama tudo, né? Ama espaguete, ama tal carro, ama ir para não sei aonde. Amor, quando você abre um dicionário do século XVIII, só o de Deus, não se podia amar mais nada, né? Então você tem ali um verbete belíssimo, teológico, muito poético, porém definindo que você só pode amar a Deus. Então é interessante como as palavras também elas vão ganhando ao longo da história, a sua própria história, elas vão contando a história, e junto com tudo aquilo que nos cerca, a ideia foi realmente fazer um livro que levasse todos nós leitores que temos interesse pelo passado para dentro do passado. Então, a casa, como as pessoas se banhavam, como é que elas extraíam da terra o seu sustento, a relação com a natureza, tudo isso que está voltando agora. Então, foi uma viagem bacana e eu não quero sair dela. Mari, isso é uma paixão que eu tenho na vida, e mais do que isso, tudo o que a gente sabe do Brasil, quando estudante, como colônia, vem dos livros de história, que são profundamente discutíveis na minha visão. E nada mais, não é aquilo ali ou sim. Essa é a opção que você tem. Você acredita que nós somos um país sem memória? Eu acredito que há inúmeros fatores que colaboram para que a gente fique desmemoriado, né? Inclusive expressões do tipo nunca dantes. Aí parece que não teve história, que a história está começando hoje. E o Brasil é um país que tem muita história, tem muita memória, tem muito arquivo, arquivos privados, inclusive, dos quais o grande terror é o tal do decorador de Feng Shui, que entra na casa das pessoas e manda queimar os papéis velhos, e aí se perdem fotografias, se perdem cartas, se perde correspondência, se perdem documentos. Então nós temos sim um passado que precisa ser colocado em evidência, tem que ser melhor tratado, é preciso também instar os poderes públicos, as municipalidades, para cuidarem dos seus arquivos. Está tudo ali, a vida de uma população, né? Como é que ela nasce, como é que ela se desenvolve, como é que as pessoas são tratadas, se o governante rouba ou não, porque está tudo ali no arquivo da municipalidade. Então, eu acredito que, sim, nós temos memória, temos do que fazer memória, mas é preciso um pouco de esforço e é preciso, sobretudo, que as pessoas respeitem a história, porque com o interesse que a história desperta,
novelas, cinema, muitas vezes a coisa é completamente desvirtuada. E aí ficcional sempre, né? Você passa da não informação que você não tem na escola, que tem um outro problema, que é o professor que não ama o que ele está fazendo ali, ele não tem amor pelo que ele está fazendo, e aí você vai para uma informação que é passada pela televisão e que é totalmente desvirtuada. E que é a grande escola hoje do brasileiro. Aliás, seu livro, Histórias da Gente Brasileira, vamos mostrar o livro da Mária, esse aí que eu vou começar a ler hoje, pode ter certeza disso. Eu tenho algumas dúvidas que eu diria até curiosas para você esclarecer para mim. Primeiro, eu tenho que sonhar de iconografia da época. Se sonhar de Debré, de Rugendas, enfim, de Franz Post, dessa turma toda, eu tenho paixão por isso. Mas seria bom que você falasse para a gente, por exemplo, como se vestiam os nossos antepassados. Eu não diria que a preocupação é tão grande quanto a de hoje com roupa de grife, mas quase. É muito engraçado porque nós tínhamos leis suntuárias, né? Toda uma lei que, obviamente, nós herdamos de Portugal e que definia como é que cada pessoa poderia ou deveria se vestir. Então, os fidalgos, eles sim, poderiam portar sedas, veludos, tecidos finos. Os brasileiros se endividam à morte, exatamente como se endividam hoje no cartão, justamente para aparecer com fidalguia na frente dos seus colegas. Mandavam vir meias de seda de Portugal para poder exibir-se com as meias de seda. As mulheres sempre muito cobertas e com aquelas mantilhas que hoje nós criticamos nas mulheres muçulmanas. Você que conhece as gravuras, você sabe, né? Elas se cobriam realmente da cabeça aos pés. Os viajantes que passavam ficavam muito curiosos de saber o que elas queriam dizer com os olhinhos que brilhavam, porque haveria ali uma linguagem amorosa que eles não estavam conseguindo decodificar e que seria a única coisa que eles veriam. Mas nós sempre fomos um país pobre, viu, Rony? Pouquíssima roupa, longe daquela indumentária europeia que obrigava, inclusive, as pessoas a terem uma postura. Quer dizer, você com uma roupa muito comprida e muito pesada, e normalmente um aristocrata usava 10 vestidos sobre o corpo, você tinha que caminhar de uma determinada maneira, você tinha que se sentar de uma determinada maneira. E é óbvio que no trabalho, na lide com a terra, nada disso era possível. Então as pessoas se vestiam... A corte era uma coisa... Exatamente. A fidalguia era uma coisa, né? Os filhos de algo era alguma coisa e a população... A nossa realidade, justamente voltada para o trabalho, voltada para essa necessidade de extrair da terra a sobrevivência, era outra coisa. Agora, bacana é que uma parte da nossa população que andava seminua, né, que era o caso dos índios e dos escravos africanos, eles eram capazes de transformar o seu corpo numa espécie de tela de pintor, onde, através de escarificações, através de limar os dentes, através das marcas, inclusive, de castigos, através de um cuidado enorme que eles tinham com a cabeleira. Né? Um africano jamais deixou os seus cabelos ao vento, como você deixou, né? Tocando rock. Não, era tudo cheio de birotes e trancinhas. Tudo isso era capaz de identificar a nação de onde ele vinha, né? O orixá ao qual ele fazia suas devoções. Tudo isso estava inscrito naquele corpo pouco vestido. Então, os nossos baús tinham pouca coisa. Uma adaptação fantástica, por exemplo, faziam-se botas de couro de cobra, de couro de anta. As pessoas, para se proteger da chuva, muitas vezes faziam capas de chuva com palha de coqueiro. Exatamente, com palha de coqueiro. Então, extraía-se da natureza. Registrou muito isso, né? Lindo, as palhas né? de coqueiro. Exatamente, para tudo, para cobrir a casa, para cobrir o corpo, para deitar, para fazer... Mas o guarda-chuva era muito divertido. O guarda-chuva que veio da Ásia, você sabe, né? Não veio sei. do Oriente, exatamente. Você pegar, enfim, toda aquela iconografia fantástica que a gente tem sobre a Índia, por exemplo, onde eles vão parar, onde eles queriam ir, né? Antes de parar aqui, todos eles andam em rede, né? Tanto no Sudeste Asiático quanto no Oriente, andam de rede com aqueles enormes guarda-chuvas. Guarda-chuva, símbolo de poder. E nós vamos adotar o guarda-chuva como guarda-sol, né? E depois, posteriormente, na África, graças ao tráfico, vamos exportar. Guarda-chuva viaja, ele vem da Índia para o Brasil, do Brasil para a África, e vai ser sempre uma coisa de gente nobre, que então, para se proteger do sol, né, é levado debaixo do guarda-chuva. O que comiam os nossos antepassados? Mal.
Nada do que você faz aqui gostoso, não, mal. Comia-se mal e porcamente, pobremente, eu diria. A dieta era a mesma para o senhor ou para o escravo, né? Variava em abundância, mais ou menos. Nós temos uma dieta que é a base de farinha de mandioca e de peixe no litoral, e nós temos uma dieta à base de farinha de milho e de porco no interior. O Brasil teve um problema, por ser uma colônia de plantation, muita cana e depois muito café, a criação de animais, vacas, porcos, acabava por fazer mal para a plantação, porque o animal se libertava do seu coxo ou do que fosse e ia comer a plantação que estava ali do lado. As galinhas eram evitadas pelos africanos que só gostavam de galinha em sacrifício ritual. Não comiam ovo, nem comiam galinha. Era comida de parida, né? A famosa canja, é a canja de parida. E muita carne branca no litoral, todo tipo de peixe que se encontrasse. E eu diria que se comia tudo que voasse, rastejasse, andasse, nadasse. Porque a fome era grande, era preciso caçar. Claro, né? claro. Então, desde das escolas jesuíticas, em que os padres mandavam os índiozinhos caçarem para eles, padres, comerem nas escolas jesuíticas, eu estou falando aí de Nóbrega e Anchieta, até quem vivia nesse sertãozão, né, que nunca teve nenhuma frescura alimentar, não como isso, não como aquilo, comia-se o que se encontrava. E as farinhas, as mais variadas, muita tartaruga, né, comia-se de tudo. E comia-se o que se achava. Agora, Mari, como é que eram os seus costumes? Eu quero dizer assim, como é que era o cotidiano? O que eles faziam para se divertir? Como era a vida deles? Olha, uma vida muito dura, né? Porque você tem que extrair da terra, você tem que arrancar da terra. Nós estamos falando de que ano isso? Estamos falando do século XVI, XVII, vai mudando, século XVI, né? tá. 16, 17, realmente uma vida muito rude. Século XVIII, já com crescimento das cidades no litoral e no interior, você já tem aquilo que nós chamaríamos, entre aspas, de lazer. Lazer tem a ver com a palavra latina licere, que é dar licença. Então, o indivíduo tinha que extrair do seu trabalho um minutinho de licença para se divertir um pouquinho. E aí você tinha as distrações mais curiosas. Por exemplo, catar piolho. Grande distração. Você conhece a prancha do Rugendas, a mulher catando o piolho ali do seu marido, né? Os estrangeiros ficavam absolutamente horrorizados. Eles chegavam, desembarcavam e eles diziam, mas está todo mundo aqui fazendo essa coisa odiosa, incivilizada, que é catar piolho. Mas quem já catou e quem já teve, diz que realmente é gostosa aquela sensação do estalinho, né, na cabeça. Desconheço. Desconheço. Mas catar piolho era muito comum. Fazer fofoca. Imagina você, Rony, que tem na nossa legislação filipina, tem uma lei, um código, que proíbe literalmente o mexerico, a palavra do século XVI, né? Então, falar mal da vida alheia, para quem trabalhava em grupo, era a coisa mais divertida que havia, né? Então, o mexerico também era uma forma de passar o tempo. Nós temos várias festas, sobretudo no campo. Festas de colheita de frutas que reunia as pessoas. A famosa festa da botada da cana, que era a primeira vez que a cana passa ali na mó. Então, ali tinha a festa, tinha a dança, tinha a música, tinha a comezaina. Todo o ciclo das festas juninas, que nós estamos deixando para trás, só no Nordeste é que se festeja São João, é verdade, né? É verdade. Mas na época era Santo Antônio, São Pedro, São João, grandes festas, foguetório, missa, comida especial. Então as festas do ciclo, digamos, das colheitas, muito importantes. O Natal sempre, mas sem Papai Noel, que só vai aparecer depois da Segunda Guerra Mundial. Antes ele não existia. Mas, enfim, com pastorinhas, muita música. O nosso folclore é riquíssimo e a gente percebe isso. As festas religiosas, as procissões, que tinham verdadeiros carros alegóricos, né? Muitos deles, inclusive, vomitando fogos. O pessoal ia meio pelado. Eu digo sempre que é o início da escola de samba, porque tinha sempre Adão e Eva, né? Tinha sempre alguma coisa de pecado. Tinha africano vestido de índio, tinha índio vestido de Deus da mitologia grega. Já era essa feijoada geral, que é a nossa cultura maravilhosa. Olha, mais para século XVIII, agora há pouco teve uma novela aí, uma minissérie chamada Liberdade, Liberdade. E eu andei olhando aqui, de fato é interessante tudo, o texto é muito bacana, mas aquilo não era uma coisa escrita à risca em relação aos costumes brasileiros, né? Essas novelas de época, que até eu tenho muita simpatia por elas, mas o que você achou? Você chegou a ver esse Liberdade, Liberdade? Eu evitei, porque a gente acaba encontrando tanta
tanta dificuldade em achar que aquilo é história. Eu lembro sempre que determinados hábitos, né? Vamos falar um pouquinho da história da sexualidade do brasileiro, não eram de praxe. Ninguém ficava nu para ter relações sexuais, né? As mulheres se limitavam a levantar as saias, os homens se limitavam a baixar as calças, né? E era o famoso missionário sem maiores... Muitas vezes com um lençol cobrindo exatamente. Buraco no lençol. Isso século XIX, né? Aquelas camisolões para homens e mulheres e um buraco escrito Deus proteja esse lar, né? Eu lembro que beijo na boca, esses beijos que a gente vê muito na televisão, o beijo só vai realmente se disseminar, se democratizar depois da Segunda Guerra Mundial com a invenção da pasta de dente. Antes haviam bochechos, o pessoal, né, botava um pouco de cachaça na boca, mas a boca era realmente um dos lugares mais sujos que se possa imaginar. Nós temos também, com relação à higiene feminina, algumas informações, e é o Gregório de Matos, o grande poeta baiano, que nos passa, né? Ele diz sempre que as mulheres brasileiras não deviam se lavar, né? Que bom mesmo era aquele cheiro de sainete, diz ele, né? Napoleão também gostava. Gostava. Né? Dizia assim, quando chegava das batalhas, ele mandava o mensageiro avisar a Josefina para não se lavar. Não te laves, estou chegando. Não te laves. Você conhece a história, não te laves, é uma delícia. Então, a gente tem daqui e dali conhecimento sobre higiene, que era extremamente modesta. Ninguém tomava banho nu, as pessoas estavam sempre cobertas, né? O banho era de rio, e esse banho de rio vai durar certamente até os anos 30 e 40, porque nós não tivemos esgoto e água encanada até a segunda metade do século XX, até hoje falta no Brasil. Então, são alguns detalhes, muita maquiagem. Bairro tido como elegantíssimo. Não tem esgoto. Pois é. Morei a vida inteira lá no Morumbi. Morumbi? O que dizer da Barra da Tijuca? Barra da Tijuca também não tem. É inacreditável. E as pessoas acham isso a coisa mais normal do mundo, né? Comprar um apartamento milionário num lugar que não tem esgoto, eu acho fascinante. Verdade. Mas eu lembro sempre das maquiagens muito carregadas, o cabelo solto. Ninguém usava cabelo solto no período colonial. Só louco. Louco ficava de cabeleira solta. E as mulheres estavam sempre com os cabelos presos, as meninas em tranças, em birotes. As mulheres casadas era obrigatório, né? Você não podia aparecer senão para o seu marido antes de dormir com a cabeleira solta. Então, são uma série de pequenos detalhes que, longe de nos aproximar, por exemplo, daquelas fantásticas séries da BBC inglesa, né? Ou da Arte, que é aquela grande televisão franco-alemã, nós estamos caricaturizando a nossa história, não levando em conta o detalhe. E Deus está no detalhe, e o diabo também, né, Rony? Eu acho que, pelo que eu pude aprender na nossa conversa, você acredita que a maneira de que é contada, como é contada a nossa história, deveria ser diferente, deveria ser verdadeira. E não é. Eu diria que deveria ser pelo menos mais verossímil, porque essa palavra verdade é um pouco complicada, né? É a verdade de cada um. Tá. Mas mais verossímil, levando em conta com maior cuidado os cenários, a indumentária, os costumes, que é tão importante, né? Por exemplo, houve muito casamento, houve muita família escrava, isso é uma coisa que já está tão estudada. Então, imaginar um escravo com uma mulher branca, digamos, de uma classe social, que poderia ser a sua dona, né? É bastante inverossímil, né? Nós sabemos que houve... A não ser Carlota Joaquina e seus amores. A Carlota Joaquina também pegaram pesado com ela, né? Ela era uma mulher realmente livre, mas o que se esqueceu de contar é que ela era uma mulher brilhantemente inteligente. Sem dúvida, né? Uma grande política, estrategista, tratava muito bem o marido, inclusive há bilhetinhos trocados entre eles com muito afeto, muito carinho. Ela sabia manipulá-lo, mas ela, sobretudo, soube fazer casamentos sensacionais para as suas filhas, colocou suas filhas nas melhores cortes europeias, uma grande senhora, né? Então, eu acho que um tratamento menos caricato faria bem. Também acho. Quero te agradecer muito, Maria. É um assunto que todo mundo já aqui fala, você aqui é o nosso diretor, você estourou o tempo, porque isso é uma coisa que me fascina e quando isso acontece eu sou muito pouco profissional. Mas, de qualquer maneira, eu te agradeço muito. Eu que te agradeço, E quero que você volte. Com muito prazer. Estando aqui em São Paulo, lembre-se de mim. Eu ponho um livro por ano, só que nem galinha que põe um ovo. Eu ponho um livro por ano. E pode ter certeza. Eu vou mostrar de novo a capa do livro da Mari, que eu hoje começo a ler. Isso é uma coisa que me fascina. Que bom. Histórias da gente brasileira. Mari Del Priore.